Olá pessoal, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo de uma série de 3 que nós estamos fazendo. Se você está assistindo em sequência, tudo bem. Se não, bom, talvez seria legal você começar do primeiro. Você acha ele na playlist aqui do canal. O que a gente está fazendo é ler 2 diálogos escritos por Platão, né? São diálogos de Sócrates, onde Platão escreve como se Sócrates estivesse conversando. Um é na defesa do julgamento de Sócrates em Atenas, e o outro é o diálogo que nós vamos cobrir agora, é o diálogo de Sócrates com seu amigo Críton, já condenado à morte, onde Críton propõe a ele que fuja, né, da sua execução, já que Críton tinha recursos, já tinha até dado um pichuleco para os guardas que estavam aí fazendo a escolta, cuidando da prisão do Sócrates. Então vamos analisar, vamos seguir com o nosso guia dessa leitura. Então, no diálogo do Críton, é um diálogo que não só avança na biografia do Sócrates nesse sentido em relação à apologia, mas ele também nos dá um bom exemplo do método socrático. E é do nosso interesse aqui ver que o Sócrates está conversando sobre um problema moral abstrato, derivado do próprio caso dele, e nos permite julgar as acusações que são feitas contra ele. E o problema em discussão é a relação de um homem, especialmente de um cidadão do Estado, com as leis desse próprio Estado. Para o Críton, amigo do Sócrates, a situação parece, pelo menos de uma maneira inicial, muito simples, né? O Sócrates foi condenado injustamente à morte e sobre a alegação de estar corrompendo a juventude ateniense, um crime que o Críton certamente sabia que o Sócrates não era culpado, já que o próprio filho do Críton estava sob a tutela, sob a influência do Sócrates, como a gente viu no texto da Apologia, no diálogo da Apologia. Então, por isso o Críton conclui que as demandas de amizade e justiça internas dele justificariam essa fuga, essa ajuda e fuga do Sócrates, né? Mas o Sócrates, seguindo o próprio conselho dele mesmo de que a vida não examinada não vale a pena ser vivida, ele passa a questionar a posição do amigo dele e, em última análise, ele acaba por rejeitar essa proposta do amigo. E a gente pode examinar tanto o diálogo da Apologia quanto o diálogo do Críton e fazer algumas perguntas bem pertinentes sobre eles, né? A primeira é se uma lei injusta deveria ser obedecida, né? E aqui, por lei injusta, entende-se uma lei que é injusta no seu conteúdo, ou seja, que determina alguma ação injusta ou proíbe alguma ação justa. Exemplos contemporâneos disso podem ser regramentos que são, por exemplo, racialmente discriminatórios. Nos Estados Unidos, os cidadãos de bem e até mesmo aqueles que não, digamos assim, que não bebiam, consideraram a chamada lei seca, a lei de Volstead, uma invasão aos direitos humanos. Alguns pacifistas se opõem, por exemplo, à tributação para fins militares, e alguns grupos religiosos se opõem à vacinação e à educação compulsória, né? No Brasil hoje se discute muito o homeschooling, ou que é chamado nos Estados Unidos de o Pledge to the Flag, que é o juramento à bandeira, que é uma obrigação, né, de toda pessoa.
E o que um cidadão de bem e com consciência pode fazer a respeito de leis que ele eventualmente acredita que são injustas? Será que ele deveria desobedecê-las? Ou será que existem razões para se obedecer uma lei que é injusta? São perguntas não triviais, não é mesmo? O que pode ser feito quando uma lei é injustamente aplicada? Uma lei pode ser justa e boa, mas pode ter sido injustamente aplicada. Um exemplo famoso desse tipo de coisa foi o caso Dreyfus, na França. Na verdade, eu não sei falar muito bem. Vou botar o Google para falar aqui. Dreyfus. Viu como eu falei muito mal? Então, a lei envolvida nesse caso, ela determinava a punição de traidores. Ela é uma lei que parece ser justa, né? Mas ela foi aplicada de uma maneira injusta, já que o capitão não era culpado de traição. Então aqui novamente o cidadão deve se perguntar qual que é a sua obrigação perante esse tipo de situação. E antes de tudo, o que a pessoa pode se perguntar é como é que a gente pode ter certeza de que uma lei foi aplicada de maneira justa ou injusta? A maioria de nós tende a confiar na ideia de que o sistema judicial seria de alguma maneira infalível, ou seja, quando alguém foi julgado de maneira correta e considerado culpado por um júri, a gente assume que a justiça foi feita, digamos assim. Mas júris e juízes são homens e homens são falíveis. E a gente sabe que há erros judiciais, de fato, que homens inocentes são condenados, e isso provavelmente acontece todos os dias, especialmente num país como o nosso. Muita gente, por exemplo, nos Estados Unidos, muita gente gabaritada acredita que no caso Sacco e Vanzetti, que foram executados em 1927 pelo suposto assassinato de um encarregado de folha de pagamento, suposto não, né, porque o assassinato ocorreu, mas pelo assassinato de um encarregado de folha de pagamento, tem muita gente que acha que eles eram inocentes. E após anos de prisão por supostamente ter lançado uma bomba durante a preparação para o dia da parada de São Francisco, em 1916, o Tom Mooney, também um caso famoso nos Estados Unidos, ele foi perdoado por um governador que se convenceu posteriormente de que ele havia sido injustamente condenado. Mas também tem um segundo problema. Suponha que não haja dúvidas sobre se a aplicação da lei foi justa ou injusta, nem de que se tenha condenado um homem errado. O que a gente deve fazer então? É dever do cidadão obediência ou desobediência? Ainda, quais são os deveres e responsabilidades de um cidadão quando uma lei não é devidamente aprovada? Vocês conseguem lembrar de algum caso parecido na história recente do Brasil? Uma lei pode ser justa em conteúdo, mas ela pode ter sido feita de uma maneira irregular ou de uma maneira injusta. Isso aconteceria no caso de uma lei ser boa, mas que ela não fosse feita seguindo o devido processo legislativo, digamos assim, que ela tivesse sido imposta. Se, em outras palavras, é a tarefa do legislativo fazer as leis, então eventuais decretos impositivos, não importa quão bom eles sejam em conteúdo,
e nem a sua boa intenção, eles não têm força de lei, uma vez que eles não foram feitos pelo Legislativo. No Brasil, a gente não pode confundir com o Instituto da Medida Provisória e nem com o Instituto do Decreto-Lei, por razões que eu não vou detalhar aqui, mas só vou lembrar que no caso específico da medida provisória, ela precisa ser validada, assim, há condições específicas para ela ser criada e ela precisa ser validada pelo legislativo, senão ela perde eficácia, como se ela não tivesse existido, né? Ela perde eficácia retroativamente. Mas a gente está entrando no campo do direito, né? Estamos pensando aqui, fazendo uma analogia com o caso brasileiro,